Bom dia, vocês me ouvem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Isa. Nick, bom dia. Oi, Juju. Tice. Ah, ele dá problema quando ele começa a gravar aqui. Daí ele trava para vocês. Mais alguém não me ouve? Bom, se não me ouve, não vai poder me responder, né? Mas assim, estão me ouvindo? Quem está me ouvindo vai pôr um simzinho aí para eu saber, simzinho. Maria Clara me ouve? Pedro Moro me ouve? Manu está me ouvindo? Quem é Traquina, gente? Por favor. Luana está me ouvindo? Ana está me ouvindo? Ah, Mesadre. Já foi pedido na aula passada para trocar o nome, lembra? Eu tô, Luan Henrique, ok. Cássius, como vai? Isa, tudo bem? Tamires, uhum. Vamos vendo aí quem tá aí. A gente vai fazendo chamada. Deixa eu ver quem mais tá. A Luana tá digitando. Stephanie tá aí. Deixa eu ver com quem eu não falei ainda. Maria Clara tá aí. Presente, né? Isso mesmo. Ah, tá com saudade de presente, a Maria Clara. Deixa eu ver com quem que eu não falei. Pedro Moro. É que eu vou ter que mudar meus aparelhos aqui para poder enxergar vocês. Otávio. Evelyn, como vai? A Evelyn já tinha me dado bom dia. A Isa me deu bom dia. As duas Isas me deram bom dia. Isabela Venâncio. André. Ah, viu? Tem que chamar. Você me deu bom dia. Ana Carol, bom dia também. Stephanie. Bom dia, grupo. Bom dia, turma. Bom dia, sala. Bom dia, sol. Sol não. Bom dia, dia. Isabela Venâncio, Julinha. Otávio, que não se manifestou ainda. Otávio só tá ali, não se manifestou. Viu só como é que é a coisa? Ai, ai, ai. Que é essa foto, Isabela Rocha? Meu Deus do céu. Quem que tá aqui? Ah, a Ana Carolina, tem a Ana Carolina Sobrinha e a outra, desculpa, que eu não me lembro o sobrenome. Pedro Moro. Não, para acabar, a Gretchen é para acabar, sabe, dona Isa? Tudo bem com vocês? Ai, ai, ai. Eu gosto dessas aulas, mas eu preferia estar lá na sala. Nem que a gente tivesse com frio assim na sala, tendo que brigar porque um quer abrir a janela, o outro quer fechar a janela. E, né? Mas fazer o quê? Né? A gente tá aí. Não, parece que eu tô vendo vocês. Fecha a janela! O outro, não, tem que deixar aberta. E aquela brigarada, que saudade disso que eu tenho, gente do céu. Ah, com 2 moletom pedindo para ligar o ventilador, bem isso mesmo, né? Tipo, morrendo, tava assim, entupido de roupa e pedindo para ligar o ventilador. Era bem esse o estilo de vocês mesmo, ou é bem esse o estilo de vocês mesmo.
Foi tudo bem na trilha dessa semana? Vocês tiveram alguma dificuldade na trilha? Foi. Ah, de bermuda no frio, bem isso mesmo, Isa. Lembrou bem. Povo cheio de blusa, mas de bermuda no frio, né? E de boné, lógico, né? O boné faz parte do estilo. É bem de você mesmo que a gente lembrou, tá? A gente não quis falar assim, eu pelo menos não quis falar o teu nome, mas é bem de você que a gente lembrou. Ah, gente, como é que foi a trilha, né, dessa semana? Dificuldades na trilha dessa semana? Alguma situação em que vocês não conseguiram? Lembra, faz o passo 1, volta lá no objetivo para ver se está entendendo. Faz o passo 2, vai para o objetivo para ver se está entendendo. Bem tranquilo, né? E esse assunto é muito gostosinho, muito facinho, né? Porque ele fala de reinos africanos. Não estava tranquilo? Estava difícil para você ou não, vírgula, estava tranquilo? Disse. Olha o que uma vírgula faz, hein? Não estava tranquilo é porque você sentiu dificuldades. Ou não, vírgula, estava tranquilo é porque... Ah, viu o que é uma vírgula na vida? É, esse que é o problema. Nossa, olhando ali a foto do Luan, nossa, calor. Ai, que lindo aquela foto. Ai, meu Deus do céu. Né? Fazer o quê? Vamos nós nessa vida sofrida. Nossa, que exagero. Então estava tudo certo, né? Saudade de sair de casa, Lana. Nem tinha visto você. Onde é que você tá, Lana? Tá mais para trás, lá no fundão, né? Eu não tinha visto, você chegou agora. Bom, então tá. Eu não tinha visto. Eu dei bom dia, dei um por um e não te achei. Daí eu falei, ué, não tinha visto. De ir na arquibancada fazer atividade, verdade mesmo, né? Gente do céu. Saudades, 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 né? O ano 2020 vai ser o ano das saudades e que para 2021 a gente vai valorizar qualquer coisa, a gente não vai brigar por bobagem mais, a gente não vai estar. A Nath. Nossa, manifestar. É verdade, né? Verdade, verdade, falou certo. Mas tudo bem. Então, de certo, eles só ligaram e não estão aí, né? Então, vamos ver. Vai ser bem mais parte. Eu concordo que em 2021 Nath, 2021 realmente vai ser bem mais participativo, não vai ser aquelas coisinhas assim, não vai ser muito mimimi, sabe? Que antes era tudo cheio de, eu não quero assim, o outro, não quero daquele outro jeito. Oi, Vitor. Eu acho que 2021 vai ser muito diferente. Eu pelo menos imagino dessa forma, né? Não sei. Mas acredito que vai ser muito diferente em 2021. Não pode celular. 2021 não pode celular. 2021 vai ser só no contato realmente, né? Vai ser depois do teu aniversário? Nossa, então tá. Então não pode nem fazer. Não, vocês estavam lidando com aniversários esse ano, né, gente? Agora que eu lembrei também. Puxa vida. Mas tudo bem. 2021 vai ser até por carta, é verdade. Passar 15 dias desaparecido. Vamos trabalhar. O nosso assunto, então, né, vai ser os reinos africanos. Obviamente, frente para bom, né, por favor, que chega de doença, pandemia. Concordo plenamente, Vitor, que chega da gente ficar separado, né? Nem fale, nem fale. Fazer gincanas lá, concordo também que a gente faz as gincanas lá na chácara do Valdir. Mas vamos trabalhar, gente. Chega de falar abobrinha e vamos trabalhar. Vocês falam demais abobrinha. É bom e é ruim, né? Porque acaba que daqui a pouco eu não tenho tempo para dar aula ali. A nossa apostila, então, 5, é uma das que caem no simulado. Então, para quem gosta de já começar a estudar, fazer os esqueminhas e tudo mais, hoje a gente termina a apostila 5, então essa é uma parte do simulado. Né? E aí a outra parte do simulado, vou dizer assim, é até aqui que cai no simulado. Daí depois
a gente vai dar continuidade, enfim, tá? Para você já poder ir se organizando, porque, pasmem, o simulado é daqui a 15 dias, menos de 15 dias, né? Porque é dia 13, então menos de 15 dias, já temos o simulado. Para você perceber que o tempo está passando muito rápido, mesmo a gente estando em casa, tá bom? Então, a apostila 5 inteira é o conteúdo do simulado. E isso é uma parte do conteúdo do simulado, porque vai da apostila 7, também vai ter um pedaço do simulado, mas não vai ser a apostila 7 inteira, vai ser só um pedaço da apostila 7. A apostila 5, certeza, simulado, e um pedacinho da apostila 7, que eu vou estar falando para vocês nas próximas aulas. Até aqui é o simulado, certo? Então, eu vou estar marcando vocês. Mas para quem gosta de já começar, vou começar a estudar já para não ficar muito em cima, já sabe que a apostila 5 faz parte do nosso simulado. Ela termina com os reinos africanos. Então, na aula passada, a gente falou do Império Bizantino e do Império Árabe, né? Que são os impérios orientais que aconteceram na Idade Média. E aí a gente esquece, né? Porque a gente fica na Idade Média muito ligado na Europa e tudo mais. Estou com vontade de jogar um cobertor nas minhas costas, está esfriando aqui. E aí fica muito ligado na Europa e a gente esquece que o mundo ele existia fora Europa, sabe? E nesse mundo existia fora Europa, a gente acaba esquecendo dos reinos africanos. E antes de eu abrir ali o slide para falar de reinos africanos, eu queria lembrar o seguinte, que toda a história da África ela é contada pelos europeus, né? Então, assim, tanto que a maioria das pessoas, elas acabam, você vai assinar no sexto ano, vamos fazer a nossa árvore genealógica, e os alunos, eles não querem contar que eles são descendentes, né, de africanos, eles têm vergonha disso, e o detalhe é que o Brasil, não existe ninguém que não seja descendente de africano ou de índio também, nessa mistura maluca que é o Brasil, porque o Brasil não é uma etnia só, o Brasil ele é uma porção de etnias que se misturaram o tempo todo, e estamos nós aqui. Então, se você disser assim, o que você realmente é, você não sabe, né? Você pode ter um sobrenome alemão hoje, mas você vai buscar lá longe, você vai encontrar, de repente, que você tem um sobrenome alemão, mas a tua tataravó lá, trisavó, sei lá, vai ser uma índia, ou vai ser uma negra escrava, ou não sei, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com preconceitos. E daí, quando se fala de África, você já vem na tua cabeça aquelas crianças desnutridas, aquela pobreza, né? A falta de saneamento básico na África, enfim. E aí, assim, a gente vai ver que nos reinos africanos, não. Tanto que tem uma pesquisa da Times, acho que de uns 2, 3 anos atrás, que fez uma pesquisa procurando qual era o reino, ou quais eram os 10 homens mais ricos num período X. Eles delimitaram um período X, né? E eles procuraram os 10 homens mais ricos desse período X. E entre os 10 homens mais ricos desse período X estava um rei africano, né? Então, para a gente tirar, desmistificar mesmo essa ideia de que na África só tem pobreza, na África só tem fome, não tem, que tem analfabetismo, essas coisas assim, né? Lógico que tem. Assim como tem aqui no Brasil, assim como tem nos Estados Unidos, assim como tem na Argentina, assim como tem em vários lugares no mundo, né? Então, tirar isso. Por isso que a gente traz esses reinos africanos especificamente para a gente trabalhar sobre isso. Na tua apostila, eu pedi para você pegar a tua apostila lá, você vê na página 27, né, a questão mesmo de que a gente estuda a África pelo olhar eurocêntrico, né, pela Europa, e isso faz com que a gente tenha uma visão meio deturpada, então, da África, tá? Por isso. Vou puxar aqui agora meu slide mais para frente, deixar ele maiorzinho para eu enxergar, né, porque você não já viu. A gente sabe o que eles querem que a gente saiba, isso mesmo, né? Tipo assim, mesmo as notícias que acontecem hoje em dia, né? A gente não tem acesso às notícias
puras, a gente tem acesso ao que eles querem que a gente saiba. E aí aqui é o detalhe. Não é Covid, tá? É só que, como o tempo esfriou, assim, e eu tô aqui linkando a vento aqui, tá terrível. Vamos lá. Primeiro reino que a gente fala é o reino de Gana, e aí você tem o reino de Gana, depois a gente vai voltar, tá? Lá na página 31, para quem tá com a apostila. Eu não vou seguir a apostila, nem nada assim, né? Mas ali eu só coloquei uma informação, que até eu coloquei como reino de Gana, mas não é exatamente no reino de Gana. A gente teve, em 4 séculos, a vinda de 5 milhões de negros africanos para o Brasil. E aí eu fico me perguntando assim, quem é o Flex aqui, gente? Flex 777, por favor. Quem for, coloca seu nome para não ter problema na hora de eu mandar o relatório para o Tiago, porque aí ele vai me perguntar quem é o Flex. E eu vou dizer assim, não sei, né? Então, põe o seu nome, porque o relatório com quem está participando da aula está indo para a coordenação, certo? Então, só por isso. Porque senão daí a gente não sabe quem era. E aí, de repente, a mãe pergunta assim, meu filho participou da aula, daí você vai olhar no relatório aí. Não, né? Daí você tá na aula e a mãe não sabe nem quem é você também. Então, sabe, só por isso mesmo, tá, Guilherme, que precisa depois estar trocando. Foi que eu falei com o Mesadri também, né, que ele vem como traquinas, e aí, nessa situação assim, então, que de repente, não é o caso da tua mãe, mas pode ser, que ela vá lá e diga assim, eu quero um relatório para saber se o meu filho participou da aula, né, e aí a gente diz que não participou, e você estava aí porque a gente não sabe quem é você. Mas então, continuando. 5 milhões de negros africanos vieram para o Brasil. E aí a gente fica se perguntando assim, mas então vieram muito mais negros africanos do que europeus. Sim, entendeu? Agora por que a gente tem que parar de ter preconceitos ou de conceitos pré-determinados sobre os africanos, né? Então, é nessa situação. E ali eu coloquei, então, né, que o reino de Gana ficava na região do Sahel, embaixo do Saara. Bom, essa região do Sahel, embaixo do Saara, era uma região onde tinha oásis, tinha algumas savanas, e eles acabavam se instalando ali. Lembra quando a gente falou de Mesopotâmia, que a Mesopotâmia era um lugar fértil, por isso que tinha vários reinos brigando por causa da Mesopotâmia? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa região, por ela ser fértil, por ela ser uma região que é possível viver próximo do deserto do Saara, ela é uma região onde vários reinos vão estar disputando essa região. Então a gente vai ter Gana, Mali, Songhai, todos nessa região. Ele vai estar um reino sobrepondo o outro nessa região. Mas a gente começa então falando do reino de Gana, tá? E aí a economia, eles tinham muito ouro lá. Olha só que interessante, né? E a economia do reino de Gana, então, era a economia de ouro. E você viu lá na tua apostila que Gana também era nome dado ao soberano, né? Então, o soberano ele era chamado de Gana, por isso que o reino ficou conhecido como Reino de Gana. E aí tem hoje é onde é a Mauritânia e Mali. E aí é que eu pedi para você estar com a apostila, para você ir lá na página 39. Vocês estão indo na página 39? Veja onde que fica a Mauritânia e Mali hoje nesse mapa político da África. Encontrado? Só põe um S de sim, um N de não, um não tô com a apostila, sei lá, qualquer coisa assim. Ok. Quando você vê ali aonde que é o reino de Mali e o reino da Mauritânia, você vê que ali era, então, o reino de Gana na época que a gente está falando, tá? Hoje ele foi dividido em Mauritânia e Mali, mas naquela época toda essa região era, então, a região onde se tinha o reino de Gana, tá? Né? Uma parte, então, né? Os principais rios, capítulo... Espera aí, agora deixa eu ver lá também na frente. Esse aqui é o capítulo... Ajuda aí, gente. Capítulo 5, apostila 5, capítulo 5, apostila 5, tá, certo, Eduardo? Daí,
Então, ele vem falando ali que a principal economia era na extração e exportação de ouro, abastecia o mundo árabe e tal, e ele vai sofrer invasões, e ele é muçulmano. O reino de Gana, ele é muçulmano. Quando você vira a página, você tem uma imagem lá de duas pessoas, né? São os griots. E eu já vou falar em outro slide sobre os griots, então não vou comentar isso aqui agora. E ali tem, então, uma figura equestre, gente. Olha, já tinham cavalos lá. Olha que interessante, né? E aí, esse reino de Gana, ele vai ser invadido por esse senhorzinho ali chamado Sundiata Keita. Tem um negócio aqui na minha... Ah. Sundiata Keita. Esse Sundiata Keita, ele era o imperador do reino de Mali. E o reino de Mali invade o reino de Gana. Aí você vai, né, de novo lá no mapa e você vai ver, então aqui, ó, essa região toda era Mali, era Gana, depois Mali invadiu e agora eu tenho o reino de Mali aqui. Você consegue visualizar no mapa da onde que eu estou falando, né? Porque quando você não está com o mapa, fica mais difícil. Então, o Sundiata Keita, esse é um nome interessante, tipo, quando se fala de reinos africanos, às vezes cai alguma coisa sobre o Sundiata Keita, ele vai então expandir o território. E além do ouro, ele vai começar a explorar o sal. E aí, gente, a palavra salário, ela vem exatamente desse momento, né? De que eles faziam trocas comerciais com sal. E hoje a gente faz a nossa troca de mão de obra por um salário. Por isso que é bacana da gente saber. E aí, só virando aqui, do reino de Mali. Além do Sundiata Keita expandir, né, o reino de Mali, eu já falei que eles eram muçulmanos, né? Esse líder Mansa Musa, ele é o cara mais rico que eu falei da revista Times. A revista Times, ela então fez essa pesquisa e entre as pessoas, os homens mais ricos, era esse Mansa Musa. Como ele era então muçulmano, ele tinha que... Se eu vou liberar na Iônica, posso liberar depois na Iônica para vocês, sem problema nenhum, tá? Posso liberar sim. E aí, então, esse Mansa Musa, como ele era muçulmano, uma das determinações do muçulmano é de que ele tem que ir à cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. E esse cara, ele foi com uma comitiva de 15 mil africanos para Meca. E ele foi assim, né? Então, como eles tinham muito ouro e tudo mais, ele foi lá e dizem, né, que ele gastou 12 mil quilos de ouro em Meca. E a gente sabe que quando tem muita nota, né, muito dinheiro de uma nota, há uma inflação, né? Quando se tem muito... Lembra da nota de R$ 2 lá e a nota de 100 que a gente faz na sala? O que acontece? Quando se tem muita nota, o valor dela baixa. Então, ele injeta 12 mil quilos de ouro em Meca, fazendo com que haja uma inflação em Meca. O valor do ouro acaba caindo pela quantidade de ouro que ele gasta em Meca, né? Então, essa é a contribuição desse Mansa Musa, então, para Meca, né? Ele leva uma inflação gastando lá muito ouro, né? É bem interessante e isso saiu na Times sobre esse momento aqui desses reinos africanos. E aí você percebe, então, que esses reinos africanos, eles não eram tão pobres assim, né? O que acontece com a África no século XX, finalzinho do século XIX e início do século XX? A África vai ser invadida pelos países imperialistas, especialmente um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. E aí é que é o problema do empobrecimento da África, né? A exploração na África. Mas até então a África era muito rica. Isso aí também, imperialismo. Então vamos continuar lá. Lá na página 32, então, aí você tem lá, tá falando do Mansa, do Sundiata Keita, né, que é o líder Mansa. Daí depois vem o líder Mansa Musa, que não fala na tua apostila, mas que eu trouxe para você. E aí os principais países aonde era esse território: Mauritânia, Mali, Guiné e Senegal. E aí você volta lá para a tua página
E aí você vai ver Mauritânia, Mali, Guiné e Senegal. Tá vendo o reino de Mali, aonde que era, aonde que pegava, né? E aí você consegue se localizar para você saber aonde que era uma região riquíssima, né? E tanto que hoje esses países não são tão pobrezinhos assim no século XXI. Né? A gente vai ter uma pobreza maior em outros lugares da África, mas não especialmente aqui, ok? Tudo bem aí? Posso continuar? E ele vai, então, né, criar esses centros culturais que eu coloquei ali. Né? E aí você vai ter, entre esses centros culturais, a cidade de Tombuctu, enfim, algumas cidades de Jané, não me lembro os nomes dela, mas, assim, são cidades que são importantes culturalmente, porque esse Mansa Musa, além de ser muçulmano e tudo mais, ele também gostava muito de cultura, e ele aí vai criar essas cidades importantíssimas até hoje na África, né? Elas são bem interessantes na África. E o que eu queria destacar para quem está com a apostila? Ah, está ali embaixo, ó. Tombuctu, Gemé, Mope são importantes cidades criadas então pelo Mansa Musa. O último parágrafo ali desse Império de Mali. Dos antigos impérios de Mali e Songhai, para quem está acompanhando, entre outras regiões islamizadas da África, vieram para o Brasil os chamados malês, negros muçulmanos, que imprimiram muito da sua cultura na Bahia. E aí vai ter depois, né, você vai estudar só no segundo ano, o levante dos malês aqui no Brasil. E esse levante dos malês são descendentes desses malês que vieram do Império de Mali para o Brasil, né? Isso no século XV depois. Você vê como a gente vai ligando uma coisa na outra, né? Continuando. Aí, vem o Reino do Congo, que vai estar na tua página 33, né? E aí é interessante que essa questão do Reino do Congo, ele foi formado por vários povos, né? Os bantus, os sudaneses, os iorubás. Esses termos, eles foram criados depois pelos europeus para dizer assim, tipo, quem são os bantus? Os bantus vieram de algum lugar? Não, os bantus são várias tribos e a gente chamava de bantus. Os iorubás são várias tribos e a gente chamou de iorubás, né? E eles vieram muito, esses bantus, esses iorubás, são muitos que vieram para o Brasil. Tanto que até no período imperial, eles falavam que quando uma pessoa estava assim, hoje a gente chama de depressão, há algum tempo atrás a gente chamava de preguiça, outros tempos a gente chamava de banto, ele está com a doença dos negros, a doença de banto, né? Que é uma doença de que os negros eles faziam tipo corpo mole na época da escravidão, e aí os europeus diziam que eles estavam de banto, né? Nessa situação. Mas, assim, quais são as características gerais dos povos africanos que a gente não pode esquecer? Dessa oralidade. Eles não tinham muita coisa escrita. Lembra que a gente falou que o que tem de escrito é eurocêntrico? Eles é muito pela oralidade, né? Tanto que os negros e os indígenas, eles acabam preservando muito da cultura, inclusive respeitando muito os mais velhos, coisas que os europeus acabam não fazendo, porque dizem que o velho é um estorvo, é uma coisa, sabe, tipo, muito cultural e capitalista, né? Se eu não produzo, então agora eu sou um estorvo, né? Eu só vou estar sendo alguém importante enquanto eu estiver produzindo, não importa o que eu já produzi antes. E os negros, né, na África principalmente, eles ainda, até hoje, no século XXI, eles preservam essa oralidade de se contar a história embaixo das árvores, se contar a história numa roda, e aí, que são os griots. E esses griots, por exemplo, eu não poderia ser um griot, porque eu falo rápido, eu não articulo direito as palavras, e para ser um griot, como a palavra ela era sagrada, você tinha que cantar os versos de uma forma em que todos entendessem, sabe? E é bacana da gente falar sobre isso, porque nós, nessa agitação capitalista, a gente não preserva muito, né?
E aí eu volto lá, naquela página que eu estava falando aqui, então, dos griots, que ele tem ali, ó. Na África Ocidental Muçulmana, durante os dias que antecedem o Tabashki, o trabalho dos griots cresce, visitando famílias em toda a cidade. Os griots recitam histórias familiares por meio da poesia, né? Então, é interessantíssimo a gente pensar nos griots. E lembra quando eu falei do Sundiata Keita? Pois é, esse é um termo, Sundiata Keita pode cair em processo seletivo. Outra coisa que falou de África, griots. Então, tenho que saber quem são os griots. Griots são aqueles que transmitem a história africana através da oralidade, cantando versos. E eles viajam pela África inteira, e a gente está falando da África da Idade Média, mas a África do século XXI preserva a figura do griot, tá? Então, esse é uma coisa que você não pode esquecer. E aí, entre a questão das características gerais dos africanos, a gente tem na culinária várias comidas que nós trazemos deles, dialeto, a música, a dança, a religiosidade, tanto que o samba se tornou patrimônio nacional, né? Então, a gente tem isso aí. E o Congo, ele vai se converter ao cristianismo no século XIV, mas por que ele se converte ao cristianismo no século XIV? Por uma questão política, para que, então, ele seja apoiado, né, politicamente. E aí você vai vendo lá, então, na tua apostila. Eu queria que você voltasse, né, um pouquinho na tua apostila e fosse para o reino do Kush, que é na página 31. O reino do Kush, o que eu quero falar, né, antes? Deixa eu ver lá na tua... O Kush é onde hoje está o Sudão. Achou lá no teu mapa? Achou? Sim ou não? No teu mapinha, Sudão. Achou? Isso. Viu que ele fica embaixo do Egito? Esse que é o legal. O reino do Kush, numa região chamada de Núbia, ligou? Kush, reino. Núbia, região. O reino do Kush, numa região chamada Núbia, onde hoje é o Sudão, 3 nomes para o mesmo espaço. Kush, Núbia, Sudão. Ele é importante por inúmeras razões, mas uma das razões é que em um determinado momento o reino do Kush, a Núbia, vai invadir o Egito, né? E eles vão, não é bem invadir, mas vai dominar o Egito, e eles vão, ao invés deles imporem a cultura deles sobre o Egito, eles vão acrescentar a cultura egípcia para eles, tanto que a gente vai ter os faraós negros. E é aqui que é o legal, porque às vezes você fala de Egito e você esquece que no Egito, então, no Egito teve faraós negros? Sim. Quando? Quando a Núbia estava, então, dominando, né, a região do Egito. E aí depois o Egito vai novamente se tornar independente e tudo mais. Mas é importante, inclusive, porque foi nesse momento em que a Núbia estava invadindo a região do Egito, que acontece aquela história da Bíblia do José, sabe? Que o José, então, ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai para o Egito. Lá no Egito, ele vai se tornar, ele vai interpretar os sonhos do faraó e daí vai se tornar vizir lá no Egito, então ele se torna uma pessoa muito importante no Egito, e depois disso ele vai então, né, trazer o pai, o Jacó e toda a família hebraica, nossa, tá enrolado, toda a família hebraica para o Egito. E os hebreus, então, quando eles chegam no Egito, eles não são invasores ou não são escravos, porque eles são convidados. Esses barulhos é porque está chegando atividade para o pessoal do estado, tá, gente? Por isso que quando cai atividade para eles, faz barulho para mim aqui. Então, não se preocupe. Ó, tá vendo a quantidade de atividade que eles estão recebendo? Daí, então, os hebreus, eles chegam no Egito, eles não são escravos. E aí, gente, eles só vão se tornar escravos quando José já morreu e o Egito, os faraós, a dinastia faraônica, ela retoma o Egito, ela expulsa os núbios. Aí eles dizem assim, mas esse povo aqui, eles vieram
né, para o Egito quando a Núbia estava dominando. Então agora nós temos que torná-los escravos para que eles não se unam novamente à Núbia e derrubem a dinastia faraônica. Então você percebe que Hebreus está muito ligado aos faraós negros e daí depois a escravidão. Então, porque a história conta assim, eles chegaram no Egito e se tornaram escravos. Não, né? Então tem todo esse tempo que vai acontecer. Aqui ele só vai falar do reino de Songhai, se eu não me engano. Que toma o Império de Mali, que a gente estava vendo lá. E aí, então, que eu quero trazer para vocês, que eu pedi para vocês pegarem a apostila, é aqui, ó. Vou puxar a apostila aqui debaixo, senão eu não consigo fazer nada. Na página 40, a questão 10. Eu vou ler a questão e eu vou pedir para que vocês vão elaborando a resposta aqui pelo chat, e aí a gente vai conversando sobre isso. Quais são as ferramentas de análise da história africana no passado e atualmente? Qual a relação entre a falta de estudos históricos e a visão genérica que normalmente se tem sobre o continente africano? Então, como que a gente analisa a história da África e por que a gente, então, não tem, por que a gente tem essa falta de estudos? Vai lá. Tamira está começando o texto. E a gente vai formar esse texto. Estou esperando o texto, gente. Vamos lá. Tem que estar escrevendo. E aí, depois disso, vocês montam a resposta de vocês. Porque antigamente eles focavam apenas na história da Europa, muito bem, porque a gente estuda de forma eurocêntrica, também está certo. Vamos lá. Mais alguma coisinha aí, para a gente completar a nossa resposta. E por onde que a gente estuda a história da África? Como que se tem a transmissão da história da África? Através das fontes imperialistas, mas também nos dias de hoje pela cultura dos povos, certo? Vamos lá. O conhecimento era voltado para a visão da Europa, a história africana desvalorizada por ser transmitida de forma oral e não escrita, contada pelos europeus, ok. Tudo certo até aqui, gente. Contada pelos europeus, muitos estudos da escola focavam na história europeia, era desvalorizada a história africana, o que a tornava inferior às outras histórias. Ok. Então vamos agora montar essa resposta, com essas respostas que vocês colocaram ali. Então a gente pode dizer assim, que a história da África, ela é contada, né? Então, através da oralidade e não da escrita, e que por isso ela era considerada inferior, porque quem contava essa história eram os países imperialistas da Europa. Né? Então a gente tem a visão distorcida sobre isso, porque você não tem como você, por exemplo, dizer assim, eu sofri preconceito, eu sofri bullying por ser, né, vamos pegar aí os nossos polaquinhos aí, a Isabela Venâncio, né, a nossa Clarinha ali, bem loirinha. A Isabela Venâncio, ela não pode chegar e dizer assim para nós, eu sofri bullying por ser descendente de africano. Não existe como. Ela não. Eu entendo o preconceito que os africanos sofrem. Entende na teoria. Nós entendemos na teoria, porque nós nunca sofremos na pele esse tipo de preconceito. Então, a história da África é a mesma coisa. A gente não viveu, a gente não conseguiu
entender porque ela é contada de forma diferente, ela é contada de uma visão europeia para nós, certo? Por esse preconceito dos povos, não dando a ênfase a essa história. É esse tipo de gente que fala que existe racismo com gente branca. Por favor. É nessa situação, assim, sabe? Mesmo porque a gente sabe que os africanos, os descendentes de africanos e tudo mais, eles têm, a gente tem aquilo que lembra que eu falei na sala sobre dívida histórica, que a gente paga o que os nossos ancestrais fizeram, né? E a gente está devendo ainda para isso, né? É nessa situação, tá? Conseguiram montar a resposta, então? É bem facinho, né? Então, quando você consegue, você esmiuça a pergunta, fica mais fácil para a gente. Vamos para 11 ali, na página 40 ainda. Eu vou ler o texto, tem um texto, e aí vocês me respondem qual que é a correta, tá ok? Quanto à escravidão, é fora de dúvida que já se praticava na África Negra antes da chegada dos portugueses, mas era uma escravidão muito diferente daquela que se imporia nas plantagens americanas e sequer apresentava formas tão duras como entre os greco-romanos. Entre os africanos, o caráter da escravidão era fundamentalmente patriarcal. Tinha pouca importância nas sociedades tribais. Nas sociedades constituídas em estados, os cativos serviam como domésticos na corte real e nas castas das famílias nobres, ou eram agrupados em aldeias obrigados a prestações mais pesadas do que as dos tributários livres, submetidos à aristocracia ou ao grupo étnico dominante. De modo geral, a condição servil atenuava-se na segunda geração e extinguia-se até a quarta geração. A fonte principal de escravos residia na guerra, sendo excepcionais a venda de membros da família em caso de fome, a escravidão como punição de crimes graves e a escravidão por dívidas. Embora fosse rara, também a compra individual de escravos já existia certo tráfico de escravos com o mundo exterior, em proporções muitíssimas inferiores àquelas que caracterizariam o tráfico do mercantilismo. O texto está falando do quê? Do que o texto fala? Da escravidão na África como? E aí? Do que o nosso texto fala? Vamos para as respostas? Fala lá, Tamires. Estou esperando duas respostas que estão digitando ali. Vamos ver. Estou tentando. Então tá bom. Na verdade, esse texto ele fala que já existia escravidão entre os próprios africanos, mas que essa escravidão ela era diferente da escravidão da América, né? Depois quando eles vieram para o continente americano, que era uma escravidão onde eles se tornavam escravos por causa de guerras, eles se tornavam e essa escravidão ela era assim, eles começavam a servir o outro povo. Não era uma escravidão como aconteceu aqui, por exemplo, no continente americano. É isso que o texto está nos contando, né? Que, então, a escravidão não era algo novo para os africanos, mas a escravidão no modelo, isso, era de servidão, né? A escravidão no modelo americano era novidade para eles, certo? Então, é isso que o texto está falando. Então, agora vamos para a resposta, né? O que o texto está falando para nós? A escravidão de escravos foi a base da economia dos reinos da África Ocidental durante a Idade Média?
A escravidão existiu no Império Bizantino, mas em menor escala do que ocorrera no apogeu do Império Romano. A maior parte dos escravos em Bizâncio não era negra. Deixa eu ver o que você perguntou ali. Por isso que tinha tribos que vendiam outras tribos para os europeus? Isso. Uhum. Exatamente isso. Na época da colonização, muitos africanos vendiam africanos para os europeus porque eram escravos de guerra. Né? Então, nessa situação, exatamente, matou a charada aí também. Vamos para a letra C. A escravidão africana tinha como característica o uso de escravos para fins domésticos, sendo praticamente desconhecido entre os africanos da época o trabalho escravo em grandes plantações comerciais. A escravidão era conhecida na África e envolvia a escravização de prisioneiros de reinos, tribos e diferentes etnias por meio de guerras. Entre os compradores estrangeiros de escravos africanos estavam os comerciantes da Península Arábica. Qual é a incorreta? Eles eram tipo mercadoria. Na verdade, não eram tipo mercadoria. Eles eram tipo assim, servos, propriedade servil, mas não mercadoria, sabe? Acho que mais como propriedade servil. Eles me servem, então eu vou vender para servir outra pessoa. Qual que é a incorreta que fala aqui, né? Escravidão foi a base? Não, né? Então a incorreta é a letra A, porque veja, na letra B a gente tem muitos escravos no Império Bizantino, mas nem todos eram negros. A letra C, características de escravos para fins domésticos, vocês viram lá no texto. A letra D, escravização de prisioneiros, né? E a letra E, muitos compradores eram os comerciantes da Península Arábica. Então a resposta que é incorreta referente ao texto é a letra A, porque eles vendiam os escravos como já serviram eles e não precisavam mais. Isso aí, tipo, né? nessa visão mesmo. Ok? Terminamos a apostila número 5, né? Então, essa apostila, você já pode começar a estudar, ela é a apostila para o próximo simulado. E para a aula que vem, você já pode pegar a apostila 7, tá? Que ele vai falar de renascimento, né? E aí, no renascimento, eu vou estar apresentando para vocês a Nair. Quem não conhece a Nair não conhece renascimento, né? A base da economia dos reinos da África, ouro e sal, né? Então, especialmente ouro e sal, que era a base da economia da África. Estava falando da Nair, sabe? Espero que vocês gostem bastante da Nair quando eu apresentar ela para vocês, porque se vocês não conhecem a Nair, vocês não vão entender o Renascimento. Por isso, não eram os escravos, então. Exatamente, dessa forma aí, beleza? Não era, a base da economia não eram os escravos, era sal e ouro. Feito, amores? Se tiverem dúvidas, qualquer coisa que precisem, procurem a prof está à disposição de vocês, tá? Já falei, se quiserem me contar das histórias de vida de vocês também é legal, porque eu sinto falta de vocês nessa contagem das histórias que vocês ficavam contando para mim e que agora eu não tenho mais, né? Que daí fico perdida. Não sei o que está acontecendo, não sei quem brigou com quem, não sei quem está namorando quem, fico bem perdidona nas coisas, né? Porque quando a gente tá na sala, a gente saca na hora, assim, tem casal aqui, né? Hoje eu... Quê? Por quê? Hein, Alana? O que aconteceu? Fiz brownie, ai que delícia! Não, eu tô fazendo atividade para emagrecer. O Henrique me deu umas atividades e tá quase me matando. A mão na cara. Você se bateu, eu não acredito. A Alana é esquisita. Tá bom. Tá certo. Bem moleza. Tá, pode passar essa receita aí para mim. O problema é ter vontade de fazer.
Gosto mais de comer do que fazer. Né? Se fosse na escola, nós estava dividindo o pão mesmo, verdade. Vocês são terríveis. Tá na hora de nós nos despedirmos, já é 10h50, já vou começar outra aula. Acho que vocês também têm outra aula, né? Ai, que graça, gente, é assim mesmo, né? Beijos, até semana que vem. Não esqueçam, fiquem com a apostila em mãos na semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau.